Vamos embora trabalhar então, professor Mairovich, porque tem muita coisa. Quero saber, será que Paulo Gonet vai seguir o que a Polícia Federal está dizendo nesse indiciamento? Esse indiciamento era realmente o que era esperado? O que a gente sabe da ABIN paralela foi algo grave que aconteceu no nosso país durante o governo Bolsonaro? Olha, Fabiola, eu vou mais além. Eu digo que o Paulo Gonet, além dele pegar esse inquérito e providenciar uma denúncia, uma ação penal, ele vai, atenção, ele vai pegar cópia, atenção, cópia desse inquérito e juntar junto ao processo de golpe, aquele que já está em fase adiantadíssima, já em fase de diligências, e depois vai entrar em fase de debate. Então, eu vejo aí duas coisas, ou melhor, três. Primeiro, não se fala mais em investigados. Esses três não são mais investigados, eles são formalmente imputados. Eles estão imputados de crimes. Não é uma coisa de investigação ainda, de vamos ver. Não, eles já estão imputados. A polícia indica, aponta e diz que eles praticaram crimes. E a partir daí, se eles acharem que estão sendo perseguidos alguma coisa, que não existe justa causa, eles podem até impetrar habeas corpus. Antes não podiam, quando investigados. Agora podem, porque já são imputados. Então, o quadro que eu vejo é esse. Repetindo, já são imputados, por isso o Gonet pode apresentar denúncia e pode pegar as peças e levar para reforço, se há necessidade, porque são tantas as provas e já tantas as admissões, para o processo sobre golpe de Estado e Então, etc. o professor Mairovich, aquela tua bola de cristal, ela tá funcionando? Como é que ela tá aí? Tá funcionando, né, a tua bola de cristal? Ou não? Sim, está funcionando. Ela Paulo fica Gonet vai ligada a apresentar a 48. denúncia. Paulo Gonet vai apresentar a denúncia, então, a tua bola está dizendo? Sim, vai apresentar denúncia sem dúvida alguma. Ele vai, evidentemente, ver o tempo necessário, tá? Ele pode, por exemplo, juntar peças e achar que não vai misturar a coisa com o processo de golpe de Estado, iniciar um outro. Quer dizer, mas toda essa estratégia ele vai fazer. Mas que a denúncia é certa, eu diria que é certíssima. O professor, e aí a gente tem aquelas dúvidas, né? É sempre bom a gente saber como é que vai funcionar daí para frente. Polícia Federal apresenta, então, indicia, Paulo Gonet vai receber isso, aí resolve se apresenta ou não a denúncia, e aí apresenta isso ao Supremo Tribunal Federal. E aí a gente vai ter mais um caso de Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. Queria saber, professor, como é que isso se encaixa no quebra-cabeça maior de uma tentativa de golpe? Porque quando a gente vê qual era o propósito dessa BIM paralela, segundo o que diz a Polícia Federal, era dentro desse contexto maior que era a permanência de Bolsonaro no poder, não? É possível juntar tudo isso? O Supremo deve juntar tudo isso? Como que a BIM paralela vai integrar essa investigação maior da história do nosso país de uma tentativa de golpe de Bolsonaro e seus aliados? Então a gente tem que ver o seguinte: isso é mais uma peça do tabuleiro, é mais uma comprovação do que ocorreu, do golpismo que o Brasil passou. Então é mais uma peça. Ela tem o que? Força suficiente para um novo processo criminal, porque as condutas são típicas criminalmente. Agora, fora isso, e por isso que eu disse que as cópias deverão ser juntadas ao processo de golpe. Porque se a gente pensar no mosaico, essa é uma pedra importante do mosaico, é um reforço importante para ver a extensão, o tamanho desse golpismo. E mais do que isso,
para aniquilar e as pessoas devem lembrar bem, aquele interrogatório judicial feito perante o relator Moraes do Ramagem. O que ele falou? Que tudo não aconteceu nada, que ele foi um reformulador da ABIN, que era uma bagunça total. Então, ele apresentou uma versão e edulcorada, adocicada, onde ele foi simplesmente um grande nome da ABIN. Fora isso, a lembrar, ele disse que tudo que foi aprendido no computador dele, as mensagens, as sugestões, os recados a Bolsonaro, não, que ele escrevia para ele mesmo, que aquilo lá era pura coisa pessoal dele para ele. E isso é até risível. Mas esse é o quadro, Fabiola. Ou seja, essa investigação é importante tanto para dar início a um novo processo criminal, e agora com essa nova figura, esse Carlos, que era do famoso gabinete do ódio, que era que cuidava das redes sociais. Então, tanto para um processo novo, como para peças serem juntadas para formar aquele mosaico golpista, ou seja, mais provas. Vamos lá, professor Mairovich, a gente sempre gosta de saber aqui os detalhes em relação aos crimes, né? Dentro dessa investigação da ABIN paralela, nesse indiciamento, quais são os crimes apontados contra Bolsonaro em primeiro lugar e contra Carlos Bolsonaro, o filho dele, que de certa maneira estava no comando disso? E o que isso pode render a Bolsonaro? Mais uma pena, de repente, de prisão a Bolsonaro pela existência e pela atuação dessa ABIN paralela, e até mesmo para Carlos Bolsonaro, pode vir aí uma prisão a Carlos Bolsonaro em relação a isso, professor Mairovich? Uma prisão preventiva, agora, ela não está se mostrando necessária. E a prisão preventiva, que é sempre uma antecipação e não pode ser confundida com a matéria de mérito, como a culpa, a responsabilidade, não, é apenas uma necessidade para aquele que poderá fugir, para aquele que tumultua. Então, não é esse o caso. Agora, com relação aos crimes, quem vai fazer a tipificação, aliás, a quem compete, é o Paulo Gonet. É ele que é o titular da ação penal. É ele que vai verificar e vai fazer o quê? A subsunção dos fatos encontrados ali é o tipo penal. A gente sabe, e ainda nós não temos aí um relatório do inquérito que vai ser feito logo a seguir. O que a gente tem ainda são vários fatos e ainda não se pode verificar qual o enquadramento que o Gonet deverá dar. Mas o que? Os fatos são gravíssimos, que revelam o quê? Desvio de finalidade, se desviou a ABIN, que é uma agência de inteligência de Estado, para atividades golpistas e privadas no interesse do presidente e do seu clã e dos seus aderentes. Então, se usa um órgão de inteligência, de investigação, de espionagem que o Estado tem para ele, Estado, se preservar no interesse privado, no interesse para se dar um golpe do Estado, para se perseguir e verificar a movimentação das pessoas, para se fazer grampo, para se fazer espionagem. Então, assim que a gente tiver o relatório, nós vamos ter como fazer esse enquadramento, porque a gente precisa saber o que vai ser destacado nesse interrogatório, nesse Aliás, relatório, perdão. eu estava vendo aqui até no site da Polícia Federal, professor Mairovich, o relatório final já foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal. E segundo aqui a Polícia Federal, o procedimento segue em tramitação sob sigilo. Caberá mais uma vez a Alexandre de Moraes tirar esse sigilo, apresentar esse relatório, como aconteceu nos outros casos, inclusive, professor Mairovich, porque
isso foi encaminhado ao Supremo, né? E aí depois que isso veio a público com detalhes, porque a gente não tem aqui os detalhes de tudo isso, a gente sabe pela apuração, pelo que foi falado e pelas informações que a reportagem conseguiu até com fontes na Polícia Federal. Mas a retirada do sigilo disso cabe ao Supremo Tribunal Federal? Caberá mais uma vez a Alexandre de Moraes? É isso, professor Mairovitch? Veja, a primeira coisa que a gente tem que verificar é se o Gonê vai denunciar ou se o Gonê vai achar que tem alguma outra diligência a fazer. Se tiver alguma outra diligência a fazer, evidentemente o sigilo vai ser mantido. Então, é o procurador-geral que vai ser aí o indicador se o Moraes vai ou não levantar esse sigilo. Normalmente, o que acontece é que, apresentada a denúncia, se levanta o sigilo, porque os processos são públicos e não há por que se manter esse sigilo. Por enquanto, a polícia concluiu o seu trabalho, concluiu a sua investigação, imputou às pessoas fatos criminosos. Agora, o Gonê vai achar que essa investigação está pronta e acabada para denunciar ou não, ou vai pedir nova diligência. Então, a gente tem que pensar em sigilo, conforme os passos que o Gonê dará. O professor, o senhor não falou exatamente dos crimes, exatamente. São quantos crimes que ficam claros nessa história da BIM paralela? Quantos crimes o senhor vê aí? Bom, são vários os Ah, crimes, a partir de constrangimentos ilegais, as pessoas que foram grampeadas, as pessoas que foram seguidas, e também todos esse desvio de finalidade. A, a ABIN, como eu falei, é uma agência de Estado, não é uma agência dos Bolsonaros. Toda essa atividade do ramagem, de abuso de poder, de abuso de autoridade, são vários os crimes aí também. Então, eu diria que tem aí, no mínimo, para cada um, uns de 5 a 6 crimes, fora a organização criminosa que se fez, essa organização delinquencial também.